Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês, meus queridos, a respeito da igreja glorificada antes da fundação do mundo. É, isso mesmo. Parece ser uma ideia estranha, talvez, falando rápido assim, falando de cara, a igreja glorificada antes da fundação do mundo. Pode até ser que pareça, mas eu vou citar os textos bíblicos aqui, tá? Na minha mente, você confere na palavra. Se você já lembrar do texto também, você não precisa conferir, fica a seu critério. Mas eu quero mostrar para vocês esse assunto, que eu creio que é um assunto que vai abrir muito a nossa mente, vai ajudar a abrir mais a nossa mente para as profecias e para o plano de Deus. Quero falar com vocês que não é da vontade de Deus. Deus não criou o homem para mandar ele para o inferno. Deus criou o homem para ser seu amigo, para estar com ele. Quando Adão pecou, não era isso que Deus queria. Não era plano de Deus viver afastado do homem, tá certo? Por isso que ele já enviou Jesus Cristo. Só que Deus, já sabendo que o homem ia cair, ele, ele fala, né, a palavra de Deus fala que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus foi sacrificado antes da fundação do mundo. Por quê, irmãos? Porque na mente do Senhor, ele já sabia, ele já via que o homem ia pecar, ele já via que o homem ia, né, se corromper, o homem ia precisar de um resgate, isso é uma lei espiritual. Sem derramamento de sangue não existe perdão dos pecados. Então, o homem precisava que alguém justo morresse pelos pecadores. E o filho decidiu com o pai que ele viria e seria morto como um cordeiro antes da fundação do mundo. Então, o plano de salvação de Deus, ele já estava na mente e no coração do Senhor antes do homem cair. Então, irmãos, fica fácil e simples você entender que se, para Deus, que não está preso nesse tempo cronológico que nós estamos, a igreja ainda não está glorificada no Cronos, no tempo que a gente vive, mas no coração e na mente do Senhor, no Kairos, no tempo de Deus, a igreja já está glorificada. Se o cordeiro já estava imolado antes da fundação do mundo, o Pai já podia ver, né, o cordeiro morrendo, ressuscitando num corpo glorioso, e na sua volta, né, no tocar da última trombeta, o corpo de Cristo, a igreja, os santos, os salvos, aqueles que são de Cristo, eles já vão, né, ressuscitar num corpo glorificado. Isso ainda não aconteceu para nós, mas na mente do nosso coração, né, e no coração do nosso Deus, é como se já estivesse acontecido, irmãos. Então, Deus ele tem ciência do nosso tempo, mas para ele, no tempo dele, já aconteceu, porque ele conhece todas as coisas. E aí nós entendemos o que é andar pela fé. Se nós tivermos a certeza pela fé, porque Deus disse, não, eu já tenho certeza que isso vai acontecer. Então você agrada a Deus, é confiar naquilo que ele disse antes que aconteça. Olha que bacana, olha que interessante. Você passa a confiar. Não é que você vê igual a Deus. Nós estamos sim presos no Cronos, mas nós confiamos naquilo que vai acontecer além, depois da linha, né, da parte da linha da história onde a gente está. Se Deus disse que vai acontecer algo lá na frente, então na mente, no coração do Senhor, isso é como se já tivesse acontecido, já aconteceu. Para nós, pela fé, se a gente considerar, não, já aconteceu, só não chegou o tempo ainda, nós agradamos a Deus, porque nós estamos confiando na sua palavra, confiando naquilo que ele disse. Irmãos, dentro desse raciocínio, dentro disso que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, eu quero falar com vocês que Deus ele começou a mostrar esse plano da igreja já glorificado no coração e na mente dele, já ali na palavra. Então nós temos figuras que Deus vai espalhando, desde o Velho Testamento, passando pelos Salmos, pelos profetas, pela lei, até chegar no Novo Testamento. Né? E até que chegue aquele dia glorioso, o dia do Senhor, quando Cristo ele vai descer em glória, e aqueles que são de Cristo vão ter um corpo glorificado, vão ser transformados para estar com o Senhor para sempre. E na mente e no coração do Senhor é como se isso já estivesse acontecido. Tá? Nós que estamos vivendo aqui, ainda temos, né, que obedecer ao Senhor, temos que seguir aquilo que o Espírito Santo diz. Quem faz a nossa salvação, quem fez a nossa salvação foi Cristo, oferecendo o sacrifício perfeito na cruz, que é um sacrifício único e suficiente para salvar, para nos salvar do nosso pecado. Porém, após isso, ele nos deu o Espírito Santo, o seu Espírito Santo, aquele Consolador que está em nós, que ele enviou para a sua igreja. E aí, irmãos, aquele que ouvir o Espírito Santo vai ser guiado o quê?
aquele dia da ressurreição, de ser achado digno de ressuscitar com Cristo. Quem não andar conforme ele chama, recebeu o chamado. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Então, irmãos, falando aqui a respeito das figuras, eu quero falar hoje com vocês a respeito de Gênesis 15, quando Deus fala assim com Abraão: Abraão, sai da sua tenda, olha para o céu e conta as estrelas, se é que tu a pode contar. Deus já havia falado com Abraão que ia fazer a descendência dele como pó da terra. Deus está falando de números, irmãos. O pó da terra é uma multidão de gente. Várias nações, né, saíram de Abraão. Ele se passou a chamar Abraão. Ele chamava Abrão, que era pai de nação. E Deus mudou o nome dele para Abraão, pai de nações. Então, povos descenderam de Abraão. E a gente vê já essa promessa, ela já está cumprida. Vários povos ali do Oriente Médio, vários povos são descendentes de Abraão, não só os israelitas, tá? Através de Esaú, através de Ismael, através dos filhos das concubinas de Abraão, né, que ele teve ali depois, você vê no finalzinho da vida de Abraão esse relato. Então, essa promessa se cumpriu. E quando Deus fala com ele que a descendência dele ia ser tão numerosa como o pó da terra, Deus está falando de número. E está falando dos descendentes carnais. Porque o pó da terra lembra o quê? Adão. Adão foi formado do barro. Nós lembramos o pó da terra. Porque nós somos pó e ao pó tornaremos. Mas quando Deus fala com Abraão ali em Gênesis 15, olha para as estrelas do céu e conta elas, se é que tu pode contar. Assim será numerosa a sua descendência, né? Creio eu que o Senhor fala ali com ele, assim será numerosa a sua descendência, ou assim será a sua descendência. Eu vou até pegar esse detalhe rápido aqui no aplicativo bíblico, em Gênesis 15. Mas quando Deus fala das estrelas do céu, é claro que Deus já sabia que os descendentes de Abraão, pela fé, seriam glorificados. Tá certo? O próprio Abraão, a Bíblia diz que creu Abraão em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. Então, Abraão, ele recebeu a justiça que vem pela fé. E a justiça que vem pela fé termina onde? Na justificação, pela morte de Jesus. Mesmo antes, né, no Cronos, Jesus ainda não tinha vindo, lógico que não, né, nos dias de Abraão, mas ainda que antes da era de Jesus, no Cronos, do Jesus homem, Abraão foi justificado pelo Cordeiro, né, que já estava confirmado esse plano por Deus, que o Cordeiro viria e morreria, né, isso já estava confirmado antes da fundação do mundo. Então, quando Cristo morre, o sangue dele é poderoso para perdoar aqueles que creem e aqueles que creram antes. O sangue de Jesus, o poder da expiação do sangue de Jesus, ele atinge os profetas, os patriarcas, aqueles que creram em Deus. Creu Abraão em Deus, isso lhe foi acrescentado como justiça. Né? A justiça da fé, irmãos. E aí, em Gênesis 15, fala assim, ó, Gênesis 15, versículo 5, eu vou abrir aqui. Gênesis, rapidinho, tá? O aplicativo acabou que eu vou ler aqui, só para tirar a dúvida. Então levou fora Deus, né, falando com Abraão, e disse: olha agora para os céus e quantas estrelas se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Então, fazia referência a número? Claro que sim. Abraão estava num momento ali que ele duvidava, né, a respeito de um filho legítimo com Sara e tal, né? Ele pensava que o seu herdeiro ia ser o Damasceno, o Eliezer, né? E, irmãos, o que acontece? Deus fala, e ele já sabia, que os descendentes de Abraão seriam glorificados, receberiam um corpo incorruptível, porque Deus já sabia que o cordeiro ia morrer, já sabia que pessoas iam crer, e essas pessoas que crescem, já estava decidido por Deus, quem crê vai ser semelhante aos anjos. Tá certo? Vai ter um corpo glorificado, um corpo que não vai mais pecar, um corpo que não vai mais estar sujeito a enfermidades, né, as imperfeições, conforme esse corpo aqui. Tá certo, irmãos? Olha, se você pegar essa afirmação que está trazendo aqui em Gênesis, que os seus descendentes serão como as estrelas do céu, e você somar, você fazer a conta espiritual, somando coisas espirituais com coisas espirituais, daquilo que está falando lá no profeta Daniel, que nos últimos dias os santos serão como as estrelas
e vão brilhar, né, eternamente como as estrelas que estão no firmamento, é uma referência aos anjos. É uma referência àqueles que terão seu corpo glorificado. Ou seja, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, aqueles que creem na palavra de Deus. Tá certo? Então, eu quero começar falando dessa sombra, dessa figura que Deus fala com Abraão ali. Então já foi anunciado para Abraão que os descendentes dele seriam como as estrelas do céu, e com certeza o Senhor tinha isso, né, já plena ciência disso, porque ele tem a ciência de todas as coisas, né, ele é onisciente, ele tem a ciência de todas as coisas. Então, ele as anuncia antes que aconteça, para que a gente venha saber quem é ele, quem é Deus. E isso é maravilhoso. E se a gente for pegando, né, eu quero continuar esse assunto num próximo vídeo, se a gente for pegando ali o que Deus foi fazendo, desde a aliança com Moisés, a própria com Abraão, né? E aí passando também pela aliança feita no Sinai, os profetas, nós vamos ver que Deus já estava preparando o povo para entrar nessa aliança, tá? Ainda que não fosse para aquela geração ali. Eles estavam falando de coisas que aconteceriam e sem eles, sem nós, eles não seriam completos. Mas a vontade de Deus não era deixar aquele povo perdido ali. Jesus fala, né? Deus, ele se apresenta como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Para Deus, eles estão vivos. Por quê? Porque Deus já vê aquele dia aonde Cristo vai ressuscitar todos aqueles que creram em Deus, para fazer parte do reino eterno, para fazer parte do reino de Cristo. Então, para Deus, eles vivem sim, embora nesse Cronos aqui eles estão mortos, mas chegará um dia em que a trombeta de Deus soará e todos eles ressuscitarão por uma nova vida, uma vida eterna, uma vida que nós estamos sendo chamados para elas, para fazer parte, junto com eles, de um corpo, o corpo de Cristo, o corpo que ele é o cabeça, fazer parte de uma grande família. Nós já fazemos pela fé, mas então, naquele dia, tornaremos aqueles que forem dignos de ressuscitar ao soar da última trombeta, tornarão, né, farão parte da família de Deus para sempre. O servo não fica para sempre em casa, o filho fica. Se são desobedientes à minha aliança, não sois mais filhos, mas bastardos. Então, se nós ouvirmos o Espírito Santo, isso não traz mérito para nós. Se nós ouvirmos o Espírito Santo que o Pai nos deu através de Cristo, foi enviado, né, a nós, a sua igreja, esse Espírito do Pai que está no Filho e que está em nós, o Espírito Santo, se nós o ouvirmos, irmãos, nós entraremos para o gozo do Senhor. Nós entraremos para as bodas do Cordeiro. Se não ouvirmos, nós estamos desprezando a palavra de Deus que nos foi dada. Então, nós temos que ter ciência de que nós temos um chamado e uma caminhada que ainda não chegou ao fim. O sacrifício perfeito de Jesus já foi pago. Porém, cabe a nós a obediência ao Espírito Santo de Cristo. Tá certo? Para poder ser digno de entrar no reino. E assim Cristo vai compartilhar com nós aquilo que ele vai herdar, né? Ou seja, tudo, todas as coisas. Ele é o herdeiro de tudo. Ele é o herdeiro de Deus. E nós somos co-herdeiros. Nós vamos herdar junto com ele, se ouvirmos a voz do seu Espírito Santo. Se não ouvirmos, irmãos, não. O evangelho não é evangelho de porta larga, evangelho que fala que eu entendi quem Jesus é, que ele é o Filho de Deus, então já estou salvo. Não. Os demônios sabem quem ele é, eles se estremecem. Mas é claro que eles não têm salvação. Tá certo? Isso não traz mérito para nós, mas essa é a palavra da verdade. O evangelho da porta estreita, onde a gente tem que sim deixar o pecado, a gente tem que lutar contra o pecado, a gente tem que buscar, né, estar com Cristo, porque senão a gente cai naquilo que ele disse, né, que sem ele fala para uma das 7 igrejas, se eu não me engano, para de Laodiceia, a última, né, que eles pensavam que era rico, que eles tinham tudo, mas eles eram miseráveis, pobres, cegos e nus. Então, sem Cristo é assim que nós somos, miseráveis, pobres, cegos e nus. Não confia no evangelho de porta larga, o evangelho que pode fazer tudo, o evangelho que você é especial, que, né, Deus vai dar um jeitinho no fim. Não. Nós estamos tendo uma chance. Nós estamos passando por uma prova, por um deserto aqui. Né? Nós recebemos os chamados, estamos passando pela prova para poder o quê? Chegar à terra prometida. Chegar, né, ao reino de Cristo. E Deus vai mostrando todas as coisas
que ele já ia fazer, né? Querer que aquele povo vivesse na velha aliança. Chegaria um momento que o seu filho iria se fazer carne, morrer por nós na cruz, e aí nós passaríamos, aquele povo judeu passaria para a nova aliança, e não só eles, mas também nós. Já estava tudo nos planos de Deus. Deus nos amou sempre. E Ele, né, nos mostra esse amor de uma forma, com um plano tão perfeito de salvação individual e um plano de salvação coletiva também, que é tremendo e maravilhoso. Um assunto que nasceu no meu coração ontem, para eu poder estar falando. Eu creio que foi colocado por Deus e estou aqui trazendo para vocês. Deus falou, Ele já via a igreja glorificada antes da fundação do mundo, no coração de Deus, na mente do Senhor. Isso já é uma realidade, Ele sabe que vai acontecer. E as trevas não vão poder impedir. Então, desde ali ele já começou a preparar tudo. Desde lá do Gênesis, desde o Velho Testamento, ele começou a preparar tudo e nos mostrar. Amém? Eu continuo esse assunto no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu joinha para ajudar a compartilhar esse conteúdo. Tá joia? Deus abençoe a todos.